WW voltando do intervalo, dando boa noite ao Lorival Santana. Lorival. Uma das publicações mais respeitadas do planeta é o jornal Financial Times. Trouxe hoje detalhes sobre uma campanha dos Estados Unidos para garantir que o resultado das últimas eleições no Brasil fosse respeitado. Essa campanha, segundo a publicação, envolveu militares, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono, já falamos, e a Casa Branca. Separamos alguns dos principais trechos dessa reportagem. Confira. A reportagem conta que até mesmo alguns generais estavam desconfortáveis com as tentativas de Bolsonaro de politizar as Forças Armadas. Diz que em julho de 2022, enquanto Bolsonaro lançava sua campanha eleitoral, uma autoridade americana relatou que o vice-presidente Hamilton Mourão, numa viagem a Nova York, disse a um ex-embaixador no Brasil que concordava com as preocupações dos Estados Unidos sobre a possibilidade de um golpe. O porta-voz de Mourão não quis comentar. Ainda segundo a publicação, o país também forneceu suporte prático ao processo eleitoral, ajudando a superar as dificuldades da cadeia de suprimentos para obter componentes, especialmente semicondutores necessários para a fabricação de novas máquinas. O ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Anthony Harrington, conseguiu alavancar conexões dentro da fabricante de chips Texas Instruments, para, segundo ele, diferenciar as necessidades de semicondutores e priorizar o impacto nas eleições democráticas. O Financial Times diz que figuras-chave das instituições brasileiras faziam reuniões privadas com chefes militares para tentar convencê-los a não ultrapassar os limites da Constituição. De acordo com uma fonte do jornal, em um trabalho de convencimento, o Comando Militar dos Estados Unidos disse que iria romper os acordos militares com o Brasil, desde o treinamento até outros tipos de operações conjuntas. O detalhe dos chips é impressionante. Agora, essa reportagem termina, é assinada por 3 repórteres, entre eles o correspondente do Financial Times aqui em São Paulo, Brian Harris. Thomas Shannon, on the records, diz o seguinte: nós fizemos tudo isso e depois o Lula virou contra a gente. Inclusive falei com o Thomas Shannon, ele confirmou as declarações e não foram só os Estados Unidos que ajudaram as urnas eletrônicas brasileiras com chips, foi Taiwan, que fabrica 60% dos chips do mundo, né? Naquele momento em que havia uma disrupção na cadeia de fornecimento de chips, a gente estava saindo da pandemia. E aí o presidente Lula dá as costas para Taiwan e para os próprios Estados Unidos, né? E faz declarações na China bastante hostis aos Estados Unidos e aos interesses de Taiwan também. Bem, é algo que a gente acompanhou, né, William, ao longo desse período, tanto a parte pública quanto a parte de bastidores, de tudo isso que aconteceu. A gente é testemunha de que houve essa preocupação e esse esforço por parte dos Estados Unidos. E aí, eu acho que existe e aí tem no final, né, o Thomas Shannon diz uma frase bastante contundente, né? As pessoas aqui entendem que haveria diferenças políticas, mas há um tom de raiva e de ressentimento, ele se refere ao Lula, né? Subjacente a isso tudo, que realmente pegou as pessoas de surpresa. É como se ele não soubesse ou não quisesse saber, reconhecer o que nós fizemos. Vamos lá, Daniel. Em pauta está aqui para a gente falar exatamente se a postura do Lula frente aos Estados Unidos evoluiu no transcurso da linha do tempo, bem entendido, ou não? Continua um ressentimento muito grande. Acho que é uma questão muito inerente a toda a esquerda latino-americana, né? Esse ressentimento vindo dos anos 60, 70, 80 até, né? Que perdura até hoje. Então, ainda é fruto de um passado doloroso para a esquerda latino-americana, mas que é fora de contexto, né, para o mundo atual. Não, eu tenho a impressão que é claro que o mundo, o Ocidente, enfim, todos torciam ali pela eleição do Lula, mas eu não vejo assim que também os Estados Unidos poderiam se colocar na questão de
na condição de credor da vitória do Lula. Não, não é isso não, Caio. Não, da forma como você leu, não, sim. é o processo eleitoral, não é ficar a favor do Lula ou do Bolsonaro. É garantir o resultado das urnas, só isso. Tudo bem. Isso é claro. É porque a eleição do Lula se deve aos 62 milhões de votos, não nos Estados Unidos. Mas não é isso, Caio. Não é apoiar o Lula, é apoiar quem fosse eleito e ir contra um golpe militar. É isso que eles... É que a aspa que você lê indica isso. Não, é porque eles apoiaram o processo eleitoral que deu vitória ao Lula, não é o apoio direto ao Lula. É que eu acho que tem uma questão aí que é um ponto que é o seguinte, o que eu acho que deixa os Estados Unidos decepcionados, vamos colocar assim, portanto, na reportagem do Financial Times a gente acompanhou muito isso. Acho que eles não fizeram nenhuma interferência no resultado da eleição. Eles trabalharam para que o processo eleitoral fosse seguro, que tivesse os chips até para as urnas e que ele tivesse credibilidade internacional, para que Bolsonaro não conseguisse minar essa credibilidade. O que eles ficam um pouco espantados, chateados, não sei bem qual é a palavra, é que diante de um conflito como o da Ucrânia, que eles enxergam como um país invadido diante de um ditador, o Brasil se posicione mais favorável ao ditador e não ao país democrático invadido. O que é curioso, Raquel, se a gente observa essa campanha, como a gente caracterizou no começo desse segmentozinho nosso aqui, dos americanos, eles favorecem as urnas. Para isso, eles entram no meio da maior guerra planetária hoje, que é justamente a fabricação e posse de chips. Mas eles não desistiram. Eles continuam procurando estreitar laços fora do circuito do PT com os militares brasileiros em algo que foi oferecido nesse período, que é a participação do Brasil no sistema de compras de armamentos americanos. São várias etapas. E quando me ajuda, o nome do secretário de Defesa americano, me escapou agora, o Lloyd Austin. Austin, muito obrigado, Lorival, veio ao Brasil. É uma coisa que eles colocaram na mesa para os militares brasileiros direto, como um sweetener, como se diz em inglês, dizendo o seguinte, olha, nós estamos trazendo para vocês o acesso à tecnologia de ponta no que mais interessa a vocês, que é a defesa nacional. Não vai brincar com urna, nesse sentido. Quando o Lula se pronuncia como fez em vários encontros, inclusive durante o G7, qual ele está ali querendo montar com o presidente da China uma estratégia para diminuir a presença do dólar, a decepção em Washington é forte. Agora tem um dado interessante disso, da diferença da diplomacia militar e da diplomacia tradicional que o Itamaraty vem praticando, num seminário há 2 semanas, né, que o Exército Brasileiro promoveu e convidou diversas delegações estrangeiras e não havia convidado a China. Né? E aí o Itamaraty, o próprio Palácio do Planalto, pediu, via Ministério da Defesa, via ministro Zé Múcio Monteiro, que a China fosse convidada. E aí o Exército precisou colocar a China nesse evento. Isso tem umas 2 semanas, mais ou menos. Posso falar rapidamente? A última palavra é tua. Tá. Quem apoiou a ditadura militar foram o Lyndon Johnson e o próximo que veio depois dele, o Richard Nixon. Em 1976, os Estados Unidos passaram a pressionar o Brasil a respeitar os direitos humanos e a voltar à democracia com o Jimmy Carter. Então, não dá levou o Ernesto Geisel a romper os acordos militares com os Estados Unidos. E a questão nuclear. Então, não dá para você falar assim, os Estados Unidos. Não. Cada governo tem a sua política externa. É isso que eu acho que a esquerda brasileira ignora.